Aleluia. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Graças a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor. Eu estou muito feliz de poder retornar aqui, adorar Jesus com toda a igreja. Eu confesso que eu já estava com saudade da vida nova aqui na Vila Valência. Deus abençoe a toda a igreja. Como já foi dito aqui na oração, eu me sinto da casa, né? Eu já não sou mais visita aqui, e para mim sempre é uma alegria muito grande poder servir essa casa. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deus colocou essa palavra hoje pela tarde no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você procura, quero agradecer uma vez mais ao pastor Nairon. Muito obrigado pelo carinho, sua muito digna esposa, toda a família aqui da Vila Valência. Deus abençoe todos os obreiros que sempre com muito carinho nos recebem. Que Deus continue abençoando a todos. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa. Está sendo bem difícil as nossas agendas casar. Ela também está pregando para todo canto. Mas hoje calhou de ela estar comigo aqui. Eu tenho certeza que será bênção, pois ela estará intercedendo pela minha vida. Queridos, eu trago hoje o meu primeiro livro que Deus me deu a graça de escrever, Querite, a Escola de Deus. Um livro onde eu trato acerca da vida do profeta Elias, e aqui eu falo de algumas lições que Deus ensinou para Elias no período em que ele estava no ribeiro de Querite. Custa só R$20, se você desejar adquirir e aprender quais são as lições. No final estarei lá atrás, tá bom? Abençoe a minha vida e seja abençoado com o livro que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e o seu ministério. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do verso de número 23. Está escrito assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado com todos os seus. E você diz amém. Queridos, o capítulo de número 16 trata-se da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, mas eu quero que você entenda que o livro de Atos dos Apóstolos, ele refere-se a uma das maiores perseguições que a igreja de Cristo ela vai enfrentar quando dar aos seus primeiros passos na face dessa terra. O livro de Atos retrata uma das maiores perseguições sobre
a igreja do Senhor, e o pivô desta perseguição não é Nero, não é Alexandre o Grande, não é Domiciliano, não é Herodes, não é Faraó. O pivô desta perseguição é um jovem chamado de Saulo, mais conhecido como Saulo de Tarso. Todos nós sabemos que Saulo, ele era um fariseu, pois ele mesmo dá testemunho disso, e como fariseu, ele guardava a lei de Moisés e tudo o que se referia ao templo do Senhor. Então este moço era um grande perseguidor da igreja de Cristo. Este moço que ele tinha duas naturalidades, a primeira de sangue, pois ele era de sangue judeu, os seus pais eram judeus, mas a segunda naturalidade deste jovem era de cultura, pois ele tinha sangue de judeu, mas ele tinha cultura de romano, pois o seu pai havia prestado serviço ao governo de Roma, então ele ganha a cidadania de romano também. E este jovem agora vai ser o pivô de uma das maiores perseguições sobre a igreja de Cristo. Este jovem que desde a sua infância aprende tudo acerca da lei de Moisés, como todo bom judeu, a partir dos seus 5 anos de idade, os seus pais já têm a responsabilidade de fazer com que este jovem comece a se doutrinar dentro da sua casa acerca da lei de Moisés, de maneira que quando ele completa aproximadamente 12 anos de idade, aonde ele vai passar pelo Bar Mitzvah, aonde todos os filhos dos judeus nessa faixa etária de idade se manifestam diante de todos os rabinos da época, e ali diante de todos os rabinos eles citam a lei de Moisés, pois havia uma festa na época chamada de Tiatribe, e esta festa, cada um de sua sinagoga representava o seu líder, a sua sinagoga, e este jovem chamado Saulo, que recebe o nome de Saulo, dando honra ao primeiro rei de Israel, chamado de Saul, pois eles eram da mesma linhagem de Benjamim, e este jovem ele se sobressaía a todos da sua idade, até que então ele ganha um poder de poder entrar nas casas na época e humilhar os cristãos que estavam em crescimento, pois a Bíblia diz que a igreja crescia de uma forma sobrenatural. Deus sempre estava acrescentando o número de salvos na igreja, e este jovem agora começa a perseguir a igreja, a ponto de a Bíblia dizer que ele entrava dentro das casas dos cristãos, pegava os homens, as mulheres, e saía arrastando-os na rua, em praça pública, para assim os envergonhar. Só que interessante que o propósito deste jovem é fazer com que a igreja parasse de crescer. Porém, quanto mais ele perseguia, quanto mais ele se levantava contra a igreja, mais o povo de Deus estava crescendo, mais o povo de Deus estava se fortalecendo. Até que você conhece a história, no caminho de Damasco, Jesus decide ter um encontro com este moço, e ali é o ponto de partida daquilo que chamamos de restauração na vida deste moço. No capítulo de número 9 de Atos, ele se encontra com Jesus Cristo de Nazaré, no caminho de Damasco, e a vida deste moço vai mudar, a ponto de a Bíblia dizer que o perseguidor agora vai passar a ser perseguido, pois o homem que entrava dentro das casas, saqueava a casa dos cristãos e arrastava-os em praça pública, agora vai fazer parte do mesmo povo, vai defender a mesma fé. Este homem é separado para a obra missionária juntamente com Barnabé. No capítulo 13, o Espírito de Deus se manifesta na igreja e pede para que separasse Barnabé e Paulo para a obra que Deus havia vocacionado. Agora este homem vai fazer pelo menos 3 viagens missionárias
em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira viagem missionária, ele está como acompanhante de Barnabé, e eles vão com a finalidade de pregar o evangelho e de estabelecer muitas igrejas, a fim de que o nome de Jesus fosse propagado por onde eles passassem. E a Bíblia diz que eles tiveram muito êxito, pois na primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo e Paulo, eles ganham muitas almas e estabelecem muitas igrejas. Muitas igrejas são estabelecidas, o povo começa a se converter, a glória de Deus começa a se manifestar. Eles retornam da primeira viagem missionária, e agora o apóstolo Paulo decide fazer uma segunda viagem missionária. E o intuito e o propósito desta segunda viagem missionária de Paulo é ele rever os irmãos que haviam se convertido na primeira viagem missionária, e também de ver se algum irmão não havia caído na fé, desmorecido, havia se distanciado dos caminhos do Senhor. Então a Bíblia diz que Paulo e Barnabé se separam, pois Barnabé e o seu sobrinho, por nome de João Marcos, vão para um lado, e Paulo escolhe Silas e vai para outro lado, fazer aquilo que já estava proposto no seu coração. Dentre a segunda viagem missionária que Paulo ele realiza, ele passa por muitas cidades pregando, anunciando o evangelho do Senhor, até que a Bíblia diz que ele chega a uma cidade chamada Filipos. Nesta cidade, Deus tem uma lição extremamente importante para ensinar ao apóstolo e ao seu companheiro por nome de Silas. Paulo está pregando a palavra, Paulo está anunciando o evangelho, vidas estão sendo alcançadas pelo nome de Jesus, até que a Bíblia diz que um certo dia eles estão saindo para a beira do rio, aonde havia um lugar para oração. A Bíblia diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação se apresenta e começa a gritar para que todos pudessem ouvir. E ela gritava dizendo: dai ouvidos a esses homens que estão pregando, pois eles são filhos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Dai ouvidos à sua pregação. Só que ela faz isso por muitos dias, até que Paulo entendeu que na verdade havia um espírito demoníaco que pairava sobre a vida daquela moça, pois a cultura da época dizia que o espírito de uma serpente se apoderava daquela jovem e dava àquela jovem habilidades de adivinhar o pensamento das pessoas. Então as pessoas pagavam ela por aquele ato, ela pegava o dinheiro e levava para os seus senhores, que contratavam ela para aquele serviço. Então, quando esta moça começa a gritar para que todos ouvissem que estes homens que estavam pregando eram filhos do Deus Altíssimo, Paulo entende que na verdade não é a moça que está glorificando o nome de Deus, não. Na verdade havia um espírito por detrás daquele elogio, querendo fazer o apóstolo Paulo se inchar, se ensoberbecer e bater no peito, se achando o último pregador do deserto. Só que Paulo entendeu a intenção do espírito maligno, e a Bíblia diz que ele olha para aquela jovem e diz ao espírito que estava sobre ela: em nome de Jesus, sai da vida dela. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o espírito que habitava sobre ela saiu da vida daquela jovem e ela foi liberta para a glória de Deus. Porém, após aquela jovem ela receber a libertação, ela já não conseguirá adivinhar mais o pensamento de ninguém. E ela não adivinhando mais o pensamento de ninguém, certamente ninguém vai pagá-la por aquele ato. E ninguém pagando ela por aquele ato, os senhores daquela moça terão um prejuízo financeiro. Quando ela volta daquele dia de trabalho sem nada, sem nenhum recurso, parece que eu consigo imaginar a cena. Os senhores daquela moça dizendo para ela: e aí, o que você trouxe para nós hoje? E ela diz: hoje eu não trouxe nada. Hoje o dia não foi produtivo, pois tem 2 homens aí na cidade
que eles têm alguma coisa diferente na vida deles. Um deles olhou para mim e disse: em nome de Jesus, sai da vida dela. E a partir daquele dia eu não consegui adivinhar mais nada. Então a Bíblia diz que eles vão até as autoridades da cidade e convocam uma reunião, e a pauta da reunião será essa: aqui Paulo e Silas não podem mais pregar, aqui eles não podem mais falar de Jesus, até porque eles estão pregando costumes que para nós romanos não é lícito. Então aqui eles não vão poder mais pregar o evangelho, anunciar o nome desse Cristo que eles tanto falam. Porém, a Bíblia diz que quando eles estão diante das autoridades, parece que eu vejo as autoridades olhando para Paulo, olhando para Silas e dizendo: olha, vocês têm que parar de pregar aqui, vocês não podem mais anunciar o evangelho de Cristo aqui, a quem vocês estão pregando. Aí Paulo, quem sabe, dá uma olhada para Silas, e eles chegam na seguinte conclusão: nós não iremos parar de pregar o evangelho. Eu sei o que Jesus fez na minha vida no caminho de Damasco, então eu não vou parar de pregar. Alguém olhou para eles e disse: mas se vocês não pararem de pregar, vocês vão sofrer as consequências. Paulo diz: então a gente está disposto a sofrer, mas não vamos parar de pregar o evangelho. Foi quando a Bíblia diz que pegaram Paulo, pegaram Silas, levaram eles em praça pública, e a Bíblia diz no versículo que lemos que toda a multidão, gente, toda a multidão se levantou unida contra eles, só porque eles estavam pregando a palavra de Deus, só porque eles estavam anunciando o evangelho do Senhor. A Bíblia diz que rasgaram as suas vestes, pegaram Paulo, pegaram Silas, e o texto diz que eles começaram a ser açoitados, só porque estão anunciando o evangelho. Eles apanharam a tarde inteira, eles apanharam a tarde inteira, foram açoitados a tarde inteira. Só que esse texto me confronta, esse texto me cativa. Por quê, pastor Cláudio? Porque eu estudando esse texto, gente, eu descobri que o apóstolo Paulo, ele tinha autonomia para sair da surra, ele tinha autonomia para se escapar da surra. Por quê? Porque lendo a história e a biografia de Saulo, eu percebi que este jovem, como ele tinha cidadania romana, pelo seu pai ter servido algum trabalho, servido o exército de Roma, ele ganha uma carta na manga. E qual é a carta na manga que Paulo tem? Paulo tem a carta de, se ele tirar a sua identidade e mostrar para os seus opositores, eles vão olhar para a credencial, para a sua identidade, e vão perceber que Paulo tem duas naturalidades. A primeira é de sangue, porque ele é de sangue judeu. A segunda é de cultura, porque o seu pai prestou serviço ao governo de Roma. E como seu pai havia prestado serviço para o governo de Roma, ele ganha a cidadania romana. E como cidadão romano, ele tinha autoridade o suficiente para dizer para quem está afligindo ele: vocês não podem tocar em mim, vocês não podem me bater, vocês não podem me machucar, pois eu também sou romano como vocês. Se Paulo tira a sua identidade, se Paulo tira a sua credencial e mostra que ele também tem cidadania romana, ele se escapa da surra, ele se livra da surra, ele se escapa da pancada. Só que a minha pergunta para o texto é: se ele tem a oportunidade, se ele tem o privilégio de poder sair da surra, se escapar da surra, por que que ele prefere apanhar? Por que que ele prefere sofrer? Por que que ele prefere padecer e não sair daquela surra? Aí o texto me fez entender, porque Paulo não está sozinho. A Bíblia diz que ele está apanhando tanto Paulo quanto Silas. Ou seja, se Paulo mostra a sua identidade, se Paulo mostra a sua credencial,
ministerial, ele vai se livrar da surra, ele vai se escapar da surra. Só que o problema é que ele se livra, mas o seu companheiro de obra, de batalha, vai apanhar sozinho, porque Paulo tem essa carta na manga para se escapar da surra, só que Silas não tem. Então, se ele mostra a sua credencial, ele se livra, mas o seu companheiro apanha só, o seu companheiro sofre sozinho. Então Paulo está ensinando para nós uma lição tremenda. Qual lição, pastor? Paulo está ensinando para Silas: ô Silas, eu não sou teu amigo só quando as coisas estão dando certo para você, eu não sou teu amigo só quando tudo está bem para você. Se é para apanhar, a gente apanha junto. Se é para sofrer, a gente sofre junto. Se é para chorar, a gente chora junto. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai levantar um Paulo para colocar do seu lado. E qual é a amizade de Paulo, pastor? A amizade de Paulo é aquela que não te abandona quando as coisas começam a dar errado, é aquela que não te deixa quando você está sendo perseguido. Amizade de verdade não se revela quando as coisas estão dando certo. Amizade de verdade se revela quando tudo está dando errado, quando alguém está caçando você, quando alguém está pedindo a sua cabeça. É aí que os verdadeiros amigos se manifestam e diz: não toca nele não, que é meu amigo, não fala dela não, que é minha amiga. Deus está levantando amigos verdadeiros para colocar do seu lado aqui. Alguém recebe isso aqui? Levante a mão e dê um grito de glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: eu sou um Paulo na tua vida. Diga para ele: se é para chorar, vamos chorar junto. Se é para sofrer, vamos sofrer junto. Porque amigo de verdade não se revela na mesa da pizzaria. Amigo de verdade não se revela no almoço de domingo. Amigo de verdade não se revela na churrascaria. Amigo de verdade se revela é na hora da cruz, é na hora da prova, é na hora da luta. É aí que os verdadeiros amigos se manifestam para dizer: eu não estou contigo pelo que você tem, eu estou contigo pelo que você é. Com porta aberta ou com porta fechada, conta comigo. Dando certo ou dando errado, conta comigo. Eu sou teu amigo de verdade. Quantos amigos verdadeiros nós temos aqui? Então Paulo sabe que se ele se livra da surra, o companheiro apanha só, pastor Nairo. E Paulo está ensinando para nós: eu não vou te deixar na tua hora ruim, eu não vou te abandonar na tua hora ruim, eu vou estar do seu lado. Vamos apanhar junto. Pegaram eles e o açoitaram a tarde inteira. Quando alguém já não tinha força mais para bater, quando alguém já não tinha mais força para espancá-los, deram uma ordem ao carcereiro, e a ordem é essa: pega Paulo, pega Silas e leva eles para a prisão. Só que tem um porém: não coloque eles em qualquer prisão. Eu quero que vocês os coloquem na prisão de segurança máxima, porque a Bíblia diz que a ordem é: levem eles para o cárcere interior. O cárcere interior aqui é uma prisão de segurança máxima. Só ficava preso no cárcere interior quem era os piores da sociedade, quem era pessoas de alta periculosidade, bandidos perigosos da época é que ficavam presos no cárcere interior. E a ordem é essa: coloquem eles no pior lugar da prisão. Alguns historiadores vão dizer que era o porão da prisão, era o lugar mais baixo da prisão. E ali era horrível, porque na época não tinha saneamento básico, não tinha encanamento. Então as fezes e a urina dos presos que ficavam no compartimento de cima caíam para o compartimento de baixo. Então imagine o mau cheiro que aquele lugar não tinha. Foi lá que mandaram prender Paulo e Silas. Foi lá que mandaram colocar os dois, só porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E o lindo é que a Bíblia diz que eles estão presos
eles estão no pior lugar da prisão, eles estão todos doloridos porque apanharam a tarde inteira. Mas a Bíblia diz no versículo 25: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas eu preciso entregar isso aqui. Eu descobri lendo esse texto que o diabo se acha muito esperto, mas ele é burro. Pastor, o diabo é burro? É. Por quê? Porque ele mandou prender os pés, não dá para andar. Ele mandou prender as mãos, não dá para bater palma. Só que por que o diabo é burro, pastor? Porque ele prendeu o pé, prendeu a mão, mas esqueceu de fechar a boca, esqueceu de amarrar a boca. E adorador é assim: meu pé está amarrado, eu não ando. Minha mão está amarrada, não dá para bater palma. Mas se a minha boca está livre, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu tento entender, pastor Nairo, a cara do diabo nessa hora. Porque o diabo mandou amarrar o pé, mandou amarrar a mão, colocou eles no pior lugar da prisão. E a ideia do diabo é essa: quero ver eles adorar agora, quero ver eles dar glória a Deus agora, quero ver eles glorificar a Deus agora. Aí quem sabe um olha para o outro e diz: ô Silas, como é que tu tá? Aí Silas responde: ô Paulo, não estou sentindo nada, não sinto perna, não sinto braço, não sinto nada. E você, como é que tá? Rapaz, a gente apanhou doído, doeu. Mas e a voz, como é que tá? A voz está boa. Dá para cantar? Dá para cantar. Dá para orar? Dá para orar. Então vamos envergonhar o diabo aqui, porque ele achou que essa prisão ia nos calar. Então vamos mostrar para ele que prisão não é maior do que a essência da adoração. Vamos adorar, vamos adorar. Eu sei que o diabo nessa pandemia está perturbado da cabeça. Por quê? Porque ele usou pandemia, ele usou tudo que ele tinha para usar para calar a voz da igreja. Só que a igreja é adoradora de verdade. A gente não espera momentos bons e favoráveis para adorar o nosso Deus. A gente está aqui e alguém está lá fora olhando: esse povo é doido, cheio de coronavírus espalhado por aí, e o povo dentro da igreja dando glória a Deus. É que quem está fora não entende, mas quem está dentro está dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar ao meu favor. Quem está do lado de fora, pastor Nairo, está batendo cabeça tentando entender o que a gente vai fazer aqui. Só que quem está aqui dentro está dizendo: 1000 cai ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a gente não é atingido. Quem está do lado de fora não está entendendo nada, mas quem está aqui dentro está dizendo: o morrer para mim é Cristo, o morrer para mim é Cristo. Se eu morrer eu estou no lucro, eu adoro aqui, e se o coronavírus me matar, eu vou adorar na eternidade, mas eu não vou calar a minha voz. Quem pode levantar a mão e mostrar para o diabo que é adorador de verdade? Aleluia! Olha para o teu irmão, para a tua irmã, e pergunta para ele: aí no meio dessa prova dá para adorar? Pergunta para ele: no meio dessa crise dá para dar glória a Deus? No meio dessa pandemia dá para dar um glória a Deus e aleluia aqui nessa noite? Amarrou o pé, amarrou a mão, mas esqueceu de amarrar a boca. Do mesmo modo que o inferno reage quando está vendo Paulo e Silas adorando na prisão, o céu também reage. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Do mesmo jeito que o inferno reage quando Paulo e Silas estão cantando e orando na prisão, o céu também reage. E eu vou te dar um segredo aqui para tu encher esse lugar de glória a Deus e aleluia. Pastor Nairo, eu acredito que a igreja é o único ser do universo. Vou repetir: a igreja é o único ser do universo que consegue colocar Deus de pé na eternidade. Não, eu vou melhorar isso aqui. Você sabe melhor do que eu que o céu é movido por adoração. Diga para alguém: o céu é movido por adoração.
Lá tem a adoração dos anjos, lá tem a adoração dos 24 anciões, lá tem a adoração de todo ser. Todos eles adoram a Deus na sua excelência. Os anjos adoram, os serafins adoram, todos os seres que Deus criou adoram a Deus incessantemente. Você não lembra de Isaías capítulo 6? A Bíblia diz que os serafins adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem aqui não se lembra do Apocalipse, quando a Bíblia diz que os 24 anciões adoram ao Senhor dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra e a glória para todo sempre. Ao Alfa, ao Ômega, seja dada a honra e a glória. Eles tiram as coroas das suas cabeças, colocam diante do trono de Deus, e olhando um para o outro cantam incessantemente. Só que eu acredito que nós, igreja, somos o único povo do universo, da terra, que consegue colocar Deus de pé. Por que, pastor? Vou te explicar. Porque anjo adora a Deus, mas anjo não sabe o que é dor. Os 24 anciões adoram a Deus, mas também não sabem o que é dor. Por quê? Porque são seres espirituais. Espírito não sente dor. Então eles adoram, mas adoram sem dor. E por que Deus se coloca de pé quando a igreja adora? Porque a gente sabe o que é sofrer, a gente sabe o que é dor, a gente sabe o que é passar luta, a gente sabe o que é passar dificuldade. Mas quando a gente abre a boca para adorar, o Senhor olha e diz: está vendo lá, Gabriel? Está vendo lá, Miguel? Está vendo lá todo o coral celestial aqui? Está vendo lá o meu servo, a minha serva, no meio da prova, no meio da luta, no meio do deserto, está tirando força para adorar. Então para eles eu vou ficar de pé e vou ouvir o clamor da minha igreja. É por isso que o salmista diz: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele se colocou de pé para ouvir o meu clamor. Eu vou te dar um motivo para você dar um grito de glória a Deus aqui. Anjo não coloca Deus de pé, arcanjo não coloca Deus de pé, serafim, querubim, 24 ancião não coloca Deus de pé. Mas quando você abre a boca para adorar, o Senhor se levanta para te ouvir. O Senhor se levanta para te ouvir. Só quem pega essa palavra, levante a mão e faz o barulho que deixa o céu em movimento aqui. Eu estou sentindo graça no que eu estou pregando aqui. Eu estou sentindo que hoje Deus quer destravar adoração na tua vida. Deus quer que você saia daqui entendendo: eu sou um adorador. Dando certo ou dando errado, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou te adorar. Só quem vai, levante a mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Ora calamaia. Oh glória. Aleluia. Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Os ouvidos do Senhor não estão fechados ao teu clamor. Aleluia. Deus está inclinado para te ouvir esta noite. Eles estão cantando e orando. Eu ainda não descobri, mas eu queria saber, pastor Nairo, qual era a música, o louvor que eles cantavam. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam, mas não diz qual era a música, qual era o louvor. E já que a Bíblia não diz, a gente pode conjecturar. Eu não sei qual era a música que eles cantavam, mas se fosse hoje, quem sabe eles iriam cantar: porque Ele vive, posso crer no ar. Quem sabe? Porque Ele... Temor? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Que é vivo. Aí eu imagino Deus olhando do céu e dizendo: como pode? Pés e mãos amarrados,
apanharam a tarde inteira. E Paulo aqui debaixo dizendo: podem matar a minha carne, mas não podem matar o meu espírito. Podem calar a minha carne, mas não calam a essência da adoração que está dentro de mim. Ah, se você soubesse o como Deus fica quando a igreja abre a boca para adorar. Você vinha para o culto dando glória, saía do culto dando glória, tomava banho dando glória, ia trabalhar dando glória, porque esse é o som que alegra o coração de Deus. Eu costumo dizer que quem prega tem que aproveitar mesmo. É por isso que eu prego de dia, de noite, de madrugada, de manhã. Qualquer hora que tiver oportunidade eu prego, porque vai chegar um dia que eu não vou precisar mais pregar. Eu sempre digo que o único dom que prevalece aqui e vai permanecer na eternidade é a adoração. Então os pregadores têm que pregar mesmo aqui, aproveitar e pregar, porque vai chegar um dia que vai ser só louvor e adoração. E eu quero que esse dia chegue. Quem quer, diga glória a Deus. Eles estão cantando e orando perto da meia-noite. Diga para alguém: não era meia-noite, era perto da meia-noite. Perto da meia-noite é o quê? 11h30, 11h40, 15 para meia-noite, por aí, né? Perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Só que dentro dessa prisão se revela dois tipos de crentes, e está escrito aqui no texto. Dentro da prisão se revela dois tipos de crente. Primeiro é a classe dos Paulo e Silas, a classe daqueles que mesmo na prisão cantam e oram. Segunda classe que se revela dentro da prisão, olha o que o texto diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, vírgula, e os demais companheiros de prisão os escutavam. Então aqui a gente tem a classe dos que cantam e oram, e tem a classe daqueles que só escutam. E deixa eu te dar um conselho: escutar é bom, ouvir é bom, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então ouvir é bom, porque ouvir traz fé. Só que enquanto ouvir traz fé, cantar e orar traz milagre. Vou repetir: quem ouve recebe fé, mas quem canta e ora recebe milagre. Olhe para esse crente e pergunta para ele: onde é que você se encaixa hoje? Nos que veio ouvir ou naqueles que veio cantar e orar? Isso aqui é lindo, por quê? Porque eles cantam e oram e tem gente ouvindo. Existem pessoas que estão ouvindo Paulo e Silas. Imagine só se eles estivessem murmurando. Imagine só se eles estivessem dizendo assim: está vendo? Deus não é conosco. Os outros presos estariam ouvindo. Só que eles estão cantando e orando, mesmo na prisão. Enquanto tem gente ouvindo que eles cantam e oram, o céu começa a trabalhar por quem está cantando e por quem está orando. Pois a Bíblia diz que enquanto lá embaixo na prisão Paulo e Silas cantam e oram, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantam e oram, mas no 26 o texto diz: e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Lá embaixo eles cantam e oram, e lá em cima Deus já estava trabalhando. Lá embaixo, a
alguém estava na prova, mas estava cantando e orando. Mas lá em cima, o céu já estava em movimento para resolver o problema. Lá embaixo, alguém estava cantando e orando, mesmo sofrendo. Mas lá em cima, Deus já estava provendo o milagre que eles precisavam. Pastor, não entendi. Enquanto você veio para o culto hoje, e aqui embaixo você está cantando, você está orando, lá de cima Deus já está provendo o milagre que você precisa. Deus já está provendo a cura que você precisa. Deus já está provendo a porta que você precisa. Deus já está provendo a salvação que a tua casa precisa. Enquanto você canta e ora aqui, o céu está trabalhando de lá. O céu está entrando em movimento por você de lá da eternidade. Aí o texto diz que de repente alguma coisa que não se espera, de repente sobreveio um tamanho terremoto. Como isso aqui deu um nó na minha cabeça, gente? Porque o que está acontecendo aqui é resposta de oração, pois eles estão cantando e orando. Então na oração eu acredito que eles pediam uma intervenção divina, um milagre. Então o texto diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto. Olha como a resposta de oração veio para Paulo e Silas. Veio em forma de terremoto. Olhe para alguém, pergunte para aí: já viu o terremoto abençoar alguém? Já viu alguém feliz por um terremoto? Glória a Deus por esse terremoto. Não tem, né? Porque para nós terremoto causa dor, morte, destruição, choro, tristeza. Esse é o terremoto que nós conhecemos. Só que esse terremoto aqui, ele não veio de forma natural. Ouvi um aleluia lá atrás. Esse terremoto aqui, ele veio de forma sobrenatural. O natural causa morte, mas o sobrenatural traz vida. O natural traz tristeza, mas o terremoto sobrenatural traz alegria. O terremoto natural causa desespero, dor e sofrimento, mas o terremoto sobrenatural abre porta que está fechada, coloca cadeias e algemas por terra. Deus está dizendo: o que vai vir sobre a tua vida não é algo natural, porque o natural vai te trazer tristeza, dor e sofrimento. O que vai acontecer na tua vida é aquilo que é sobrenatural, e o que é sobrenatural ninguém pode explicar. Sobrenatural, acima do natural. Interessante que a Bíblia diz que sobreveio um tamanho terremoto. E quais são os benefícios que o terremoto de Deus ele causa? Primeiro, a Bíblia diz que ele sacudiu os alicerces da prisão. Ele sacudiu os alicerces da prisão. Segundo, está escrito: e abriram-se todas as portas. E abriram-se todas as portas. Primeira coisa que o terremoto causa: sacode o ambiente. Diga para alguém: Deus vai te sacudir essa noite. Segunda coisa que o terremoto causa: ele abre todas as portas. Diga para alguém: tem portas se abrindo hoje para você. Só que a expressão aqui do texto diz: e abriram-se todas, todas as portas. Não está no singular, está no plural. Então quer dizer que não era uma porta só. Abriram-se todas as portas. A Bíblia não diz que abriu-se a porta. A Bíblia diz que abriram-se todas as portas. E essas portas aqui não é as portas dos outros presos, porque logo após a Bíblia diz: e soltaram-se as cadeias de todos. Então essas portas aqui, lembra que eu te disse que eles estão presos na prisão de segurança máxima? Alguns historiadores dizem que para se chegar até aquele lugar, se passava por no mínimo 12 portas, pois era um lugar de segurança máxima.
Então se passava por no mínimo 12 portas para se chegar até aquele lugar. Aí eu parei para pensar, 12 portas foram fechadas para Paulo e Silas, mas quando o terremoto de Deus veio, 12 portas se abriram para Paulo e Silas. Ah, não pegou? Vou de novo. Quantas portas foram fechadas para Paulo e Silas? 12. Mas quando o terremoto de Deus veio, todas as portas tiveram que se abrir. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sei quantas portas a pandemia fechou para você, mas depois de hoje, o meu terremoto vai abrir todas de novo. O meu terremoto vai abrir todas de novo. E eu vou melhorar isso aqui para você dar glória a Deus. E quando as portas se abrirem novamente, não vai ser na prova não. Deus está dizendo, a glória da última casa será maior que a da primeira. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu vou te dar não vai voltar na tua mão igual ao que você perdeu. Vai vir com juros e correção monetária. Quem pega isso aqui? Deus está abrindo portas que a pandemia fechou para você, para os teus negócios, para a tua empresa. Deus está abrindo novamente. Ah, eu vou profetizar, já estou envolvido na graça mesmo. Eu não sei se você pega isso aqui, mas segunda-feira teu telefone vai tocar, alguém vai bater na tua porta, e será sinal de Deus desse culto de domingo aqui na Vila Valência. Quem pode adorar? Portas estão se abrindo agora para você. Aleluia. Diga para alguém, acorda cedo amanhã, hein? Que o choro que durou uma noite vai chegar como uma manhã de alegria para você. A Bíblia diz que eles recebem todas as portas abertas, e a prisão de todos se soltaram. Isso aqui é tremendo, gente. Por quê, pastor? Porque o terremoto de Deus, ele vem e ele balança o ambiente, ele abre as portas, as 12 portas, e ele abre a prisão de todos da cadeia. Só que quando eu li esse texto aqui, eu disse, Deus, isso aqui é uma injustiça. É uma injustiça. Por quê? Porque quem é que está cantando e orando na prisão? Paulo e Silas, 2 homens. Mas toda a prisão recebe porta aberta. Hã? Aí alguém diz, eu que oro e fulano que recebe? É eu que pago o preço e Beltrano que alcança? Aí sabe o que Deus falou para mim? Que Deus não trabalha com egoísmo. Deus não é egoísta. Deus está dizendo, ô Paulo, ô Silas, por causa da oração de vocês, todos vão receber milagre. Ah, eu vou profetizar, por causa da tua oração, não vai receber só você, vai receber você, tua casa, tua família, teus amigos, até os teus vizinhos serão abençoados por causa da tua oração. Deus está dizendo, eu não vou ser egoísta, eu vou abençoar você, mas todos aqueles que estiverem ao seu redor também serão alcançados pela bênção de Deus na tua vida. Deus vai abençoar quem está ao seu redor. 2 cantam e oram e todos recebem portas abertas. Toda a prisão recebe porta aberta por causa da oração e do louvor de 2. Diga para alguém, vale a pena cantar e orar. Alguém será abençoado através de você. Só que o texto diz assim no versículo seguinte: todas as portas se abrem. O verso seguinte diz: o carcereiro. Quem é o carcereiro, pastor? Aquele que prendeu. O carcereiro acordando, despertando do sono, a Bíblia diz assim, ó, e vendo abertas as portas da prisão. Isso aqui me chamou a atenção, porque o carcereiro acorda, e se ele acordou é porque ele estava dormindo, e ele dormiu porque ele tinha preso Paulo e Silas atrás de 12 portas,
pela lógica humana era impossível eles escaparem dali, então eu consigo até tirar um sono, consigo até dar uma descansada. Só que o que ele não esperava é que algo sobrenatural estava para acontecer. O terremoto veio, e as 12 portas que ele achou que era seguro o suficiente para Paulo e Silas, foram abertas. E aí a Bíblia enfatiza isso, porque a Bíblia diz assim, ó: e o carcereiro, acordando do sono, ou despertando do sono, viu abertas as portas da prisão. Pastor, e por que a Bíblia dá ênfase em dizer que ele viu as portas abertas? É porque foi ele que viu a porta fechada. Então Deus está trabalhando assim. O mesmo carcereiro que viu as portas fechadas, foi o mesmo que teve que ver as portas abertas. O mesmo olho que viu a porta fechada, foi o mesmo olho que teve que ver a porta aberta. O mesmo olho que te viu chorando desesperada, é o mesmo olho que vai te ver sorrindo de alegria. O mesmo olho que viu alguém da tua casa perdido no mundo, é o mesmo olho que vai ver alguém aceitando a Jesus e fazendo parte do trabalho da igreja. Eu estou profetizando, pega quem tem fé. O mesmo olho que te viu com a empresa capengando, vai ser o mesmo olho que vai ver a empresa prosperando e abrindo filial para a glória de Deus. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém aqui hoje: fica em paz. O mesmo olho que viu a catástrofe, a crise e a miséria, vai ser o mesmo olho que vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Quem pode levantar a mão e receber essa palavra com um grito de glória a Deus, vão ter que ver. Eles terão que ver a porta aberta. Só que tem um porém. Quando o carcereiro viu as portas abertas, está escrito assim, ó, que ele puxou a espada da bainha e tentou se matar. Por que ele tentou se matar? Porque isso aqui é síndrome de quem não consegue ver alguém abençoado. Como assim, pastor? Ele viu a porta aberta e tentou se matar. Porque tem gente com essa síndrome: eu prefiro morrer do que ver a porta aberta para ela. Eu prefiro me matar do que ver a porta aberta para ele. Só que aí Deus olhou do céu e disse: espera lá, teve saúde para ver a porta fechada e agora quer morrer quando a porta abre? Nada disso. Aí Paulo brada dizendo: não faça isso, porque nós estamos aqui. Era Deus ensinando para o carcereiro: você teve saúde para ver a porta fechada, então vai ter que ter mais saúde para ver as portas abertas. E ó, para você dar um grito de glória a Deus aqui, a porta que o carcereiro fechou, Deus abriu. Mas a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Eu vou melhorar isso aqui para você adorar a Deus. A porta que a pandemia fechou, Deus está abrindo hoje. Mas a porta que Deus está abrindo hoje, não vai ter pandemia, não vai ter demônio, não vai ter prova, não vai ter luta que vai fechá-la novamente. Deus está dizendo: a que o homem fechou, eu estou abrindo. Mas a que eu vou abrir, não tem demônio e ninguém que vai fechar a porta que Deus está abrindo para você. Aleluia. O carcereiro acorda, vê abertas as portas da prisão e quer se matar. Eu prefiro morrer. Aí Paulo diz: não se mate, porque nós estamos todos aqui. Aí o texto diz assim, ó, que o carcereiro pediu uma luz. Estava tudo escuro, trevas, e ele pede uma luz. E quando ele pede uma luz, ele pergunta dizendo: senhores,
o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo dá um brado dizendo: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você pode se colocar de pé? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu sei que Paulo é ser humano como nós. E como ser humano, pastor Nair, eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades de Paulo. Por quê? Porque eu pregar para quem eu amo é fácil. Eu pregar para quem eu quero ver bem é fácil. Eu pregar para quem me fez bem é fácil. Só que Paulo aqui está tendo que pregar para alguém que o esbofeteou. Paulo aqui está tendo que pregar para alguém que o feriu, que o machucou, que fechou as portas para ele. Quem sabe se fosse eu, ia passar um filme na minha cabeça, e eu pensaria mais ou menos assim: quis me matar, me bateu, fechou a porta para mim. Eu acho que é melhor você se matar mesmo, vai lá. Só que quem sabe Paulo, como homem, quer dizer isso para ele: olha, se mata mesmo, você fez mal para mim. Mas eu vejo o Espírito de Deus soprando no ouvido de Paulo e dizendo: é uma alma. Mas me bateu. E o Espírito de Deus dizendo: mas é uma alma. Mas me feriu, Senhor, mas é uma alma. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu estou dando autoridade a pessoas aqui. Só que essa autoridade não é para você só pregar para quem você ama. Essa autoridade não é para você pregar só para quem um dia te fez bem. Deus está te dando hoje ousadia e autoridade para você pregar para quem um dia fechou a porta para você, para quem um dia te fez chorar, para quem um dia te maltratou. Deus está dizendo: Paulo, eu te amo, mas eu amo ele também. Paulo, tem uma obra na tua vida, mas eu tenho uma obra na vida dele também. Tudo isso que eu gerei na tua vida, Paulo, a prisão, o cárcere, a surra, tudo isso é porque eu queria ganhar essa família. Eu queria ganhar o carcereiro e a família dele. Então Deus está hoje dizendo para alguém: eu estou criando situações e te colocando de frente com pessoas que quem sabe no passado te fizeram chorar. E Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de você ganhá-lo para mim. Eu estou te dando a oportunidade de você pregar a verdade para ele, e ele ser o sal da terra como você está sendo hoje. Levante a sua mão para o céu. Feche os teus olhos agora. Eu gostaria que você fizesse uma oração. E nesta oração eu gostaria que você pedisse a Deus coragem. Coragem para quê, pastor? Eu sei que não é fácil pregar para quem um dia nos fez mal. Só que Deus hoje está te dando coragem, ousadia, autoridade, glória. Eu estou vendo a mão de Deus estendendo-se sobre alguém aqui. E Deus está te dizendo: ei, eu vou mudar a tua história para você mudar a história de alguém. Eu vou te abençoar para você abençoar alguém. Eu vou te fazer viver algo sobrenatural para você ganhar alguém. Eu te convido a abrir a tua boca e fechar os olhos, e por um minuto liberar o glória a Deus. Por um minuto liberar o aleluia, a adoração que está dentro de você agora. Eu quero convidar a igreja para adorá-lo incessantemente agora, porque o céu está trabalhando por nós.
É uma noite de adoração, é uma noite de júbilo, é uma noite de cantarmos ao Senhor. Então aproveite, aproveite. Eu não acredito que Paulo e Silas presos foram mais ousados para adorar do que nós que estamos livres aqui hoje. Abra a boca e adore, vai. Abra a boca e cante, vai. Abra a boca e glorifique, vai. Esse é o dia que o Senhor preparou para você o adorar. É o dia que Deus preparou para te dar ousadia e autoridade. Aleluia, eu encerro a minha participação agora. Mas eu preciso saber se há alguém em nosso meio, afastado da igreja, ou alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor. Esse é o seu dia, esse é o seu momento. Se tiver alguém, eu quero que você levante a sua mão e faça um sinal. Pastor, eu estou afastado, mas eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu não aceitei a Jesus ainda, não confessei Jesus, mas hoje eu quero tomar essa decisão. Aonde está você? Há alguém essa noite? Eu sei que está meio escuro, não dá para me ver, mas olha aí do seu lado. Vê se tem alguém aí que precisa de Jesus e faça o convite para ele ou para ela. Diga para ela, diga para ele: vamos lá, eu vou com você. Eu vou ser um Paulo do teu lado, vamos lá, eu te ajudo. Vou passar tuas lutas com você, vamos lá. Se tiver alguém, levante a sua mão. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Não há ninguém. Pastor, eu quero voltar. Há alguém essa noite? Então que Deus te abençoe e te promova outra oportunidade. E eu quero reforçar isso aqui: Deus está abrindo portas essa noite. Eu não sei qual é a porta que você precisava que fosse aberta hoje para você, mas Deus está liberando esta palavra para alguém. Portas estão se abrindo para você. Você crê? Recebe? Então aplauda Jesus o mais forte que você puder. Obrigado, pastor. Adorador é tudo que sou. Adorador, assim Deus me formou.